A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite de bênção, uma boa noite de paz a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus que tem me dado a oportunidade de estar fazendo mais essa live para chegar ao seu encontro. Quero agradecer a você que tem me assistido, quero agradecer você que tem se inscrito no canal do Pastor Emanuel, quero agradecer você que tem compartilhado. E quero pedir a você que ainda não compartilhou, que compartilhe, você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, para que você possa receber de primeira mão todas as lives que o Pastor Emanuel postar nesse canal. Quero também pedir a você que faça o teu comentário, que você dê o seu like ou o seu dislike. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia na noite deste dia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do verso de número 18. Lucas, aleluias, glória a Deus, capítulo 18, verso a partir do número 18, que diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão aqueles que têm riqueza no reino de Deus. Amados ouvintes da palavra do Senhor, este texto que acabaram de ser lido na noite deste dia é um ensinamento de Jesus que eu muito gosto, porque ele me traz uma grande reflexão de como está a minha vida espiritual. É um ensinamento da palavra de Jesus que me faz fazer uma introspectiva, ou seja, olhar para dentro de mim mesmo e ver se realmente eu estou em busca da melhor e maior de todas as promessas que o Evangelho de Cristo Jesus nos faz, que é a salvação da nossa alma, ou seja, vida eterna com Cristo Jesus. Lucas faz uma narrativa do diálogo entre Jesus e um homem. A Bíblia não diz o teu nome, a Bíblia diz que ele é um príncipe e que era rico. E dentro deste diálogo, este homem, a qual nós chamaremos de jovem rico, ele é quem começa a conversa com Jesus. Ele que inicia o diálogo com Jesus. Inicia esse diálogo fazendo um elogio a Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Jesus se recusa a aceitar este elogio e retruca lhe dizendo: só há um que é bom, que é Deus. Este jovem rico, ele tinha um excelente desejo no teu coração. E eu creio que este desejo deveria todo ser humano ter. Porque não há algo neste mundo mais precioso do que desejar aquilo que aquele jovem desejava, que era ter a vida eterna. Então, dentro desse diálogo com Jesus, ele
pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia vai nos dizer que Jesus responde ele, como quase sempre fazia, quando era indagado, interrogado por alguma coisa, respondia sempre fazendo uma outra pergunta. Jesus lhe responde: conhece os mandamentos? E Jesus ali cita 5 dos 10 mandamentos. Mas é muito interessante que Jesus não cita nenhum mandamento que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, mas sim somente os 5 mandamentos que diz respeito ao relacionamento do homem com o próprio homem. Isto me intrigou, porque eu falei: Jesus, ele é conhecedor da Bíblia, foi ele que deu a lei a Moisés, então ninguém melhor que ele, e não somente por uma vez, mas por 2, ninguém melhor que ele para conhecer os 10 mandamentos. Por que Jesus só pergunta 5 mandamentos? 5 dos quais é relacionamento do homem com o humano, ou seja, do ser humano, entre eu e você, entre você e outra pessoa, entre nós. E eu comecei ali a interrogar o Espírito Santo, e o Espírito Santo me dissera que o Senhor, ele, quando esteve no primeiro momento diante daquele homem, o Senhor, ele viu aquilo que estava dentro do teu coração. O Senhor viu que aquele homem era um religioso, e que muitas das vezes os religiosos, a tua palavra não condiz com a verdade da sua vida prática. E por esta razão, Jesus lhe faz esta pergunta, com esses 5 mandamentos apenas. E o desenrolar da conversa se dá, e este jovem responde a Jesus todas essas coisas, ou seja, eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Só que talvez ele pensava que estava lidando comigo e contigo, uma pessoa que somente consegue observar aquilo que está diante dos olhos, mas ele estava diante do Mestre, aquele que conhece o homem por dentro e por fora, aquilo que sabe, aquilo que está lá no mais profundo do nosso coração, na angústia da nossa alma, tudo isso ele sabe. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, ouvindo a resposta daquele homem, como está escrito, Jesus, naquele momento, lhe diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. A Bíblia diz, meu amado irmão, que naquele exato momento, aquela atitude religiosa daquele homem se desmoronou, desabou, ele caiu. E a Bíblia diz que ele foi-se embora triste, porque eram muitas as suas riquezas. Jesus conclui dizendo que é muito difícil aqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. Jesus não disse que é impossível, ele disse que é difícil. Não significa dizer que o rico não vai para o céu. Se ele quiser, ele vai sim. Basta tão somente ele não ter amor à riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando falamos de dinheiro, falamos de riqueza. Mas vamos voltar ao jovem rico. Meu amado irmão, quando aquele homem responde a Jesus daquela maneira, tudo isso tenho observado, e Jesus vira-se para ele e diz: falta-te uma coisa. Agora, acompanha comigo o meu raciocínio. Eu tenho certeza que você e eu, e tantos outros que também ouvirão esse vídeo, têm o mesmo desejo daquele homem, que é ir para o céu.
Se você sair por aí perguntando, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Você não vai encontrar ninguém que vai lhe dizer que quer ir para o inferno. Porém, o Senhor Jesus está voltando-se para mim, para você na noite deste dia, está falando comigo e contigo, que está ao alcance destas vozes na noite deste dia, e está olhando no teu olho, como olhou no olho daquele jovem, e está dizendo para você, falta-te uma coisa. Talvez você seja um dos tais religiosos, como aquele jovem era, que frequenta culto, todos os cultos, que não falta culto. Talvez você seja um daqueles que participa de algum departamento da igreja, que todo e qualquer programação da igreja você está presente. Ou seja, você é atuante, como aquele jovem também era. Só que aquele jovem ele tinha um problema. O discurso dele não condizia com a fala dele. E você? Será que a Bíblia tem sido para você regra de fé e prática? Ou você tem sido daquele que tem pregado e não tem vivido a palavra? Ou você tem sido daquele que tem aprendido a palavra e não tem seguido a palavra? A minha Bíblia diz, e a tua é testemunha, que é melhor não conhecer as Escrituras, de que conhecer e não praticá-la. Meu amado ouvinte, irmão e ouvinte da palavra do Senhor, o Senhor está falando comigo e contigo na noite deste dia. É momento de nós avaliarmos a nossa vida espiritual. É momento de nós verificarmos se verdadeiramente estamos tendo uma vida de santidade com Cristo. A Bíblia nos relata lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Boas obras, dar esmola, ajudar os pobres, isso é bom. Precisamos fazer isso e muito mais que isso. Mas fazemos isso não para ser salvo, mas fazemos isso porque somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite que o fato de você estar fazendo boas obras não é suficiente para você ser salvo. Existem até alguns tipos de religiões que pregam isto como sendo a razão ou o motivo de você conseguir a tua salvação. A mentira do diabo. Ele quer continuar te aprisionando. Porque se você não fizer uma confissão com Cristo, não aceitar a Jesus como seu único e eterno suficiente Salvador da tua alma, você não terá salvação. Porque a Bíblia nos relata que em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você, ouvinte da palavra do Senhor, que essa mensagem vai chegar aos seus ouvidos, eu creio, porque assim o Espírito Santo me prometeu, e aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Você que está ouvindo esta mensagem na noite deste dia, o Senhor está falando para você, falta-te uma coisa. E eu posso até dizer para você uma das coisas que lhe falta. Falta você ter coragem para abandonar certas coisas e seguir a Cristo. Falta você ter coragem para dizer não aos prazeres desse mundo e decidir seguir a Cristo. Até quando você vai continuar vivendo esta vida de dor, de sofrimento, de amargura, onde você sai numa bela noite, pratica as coisas que satisfazem a tua carne, depois volta para a tua casa naquela grande melancolia, naquela grande tristeza? Até quando? O Senhor está falando contigo nesta noite. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. O Senhor, quando olhara para aquele jovem, entendeu logo que Deus não era
o principal dentro do coração daquele homem. Deus não era a maior riqueza daquele homem. Porque, meus amados irmãos, não sei se vocês estão lembrados, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 35, a Bíblia vai nos dizer que alguns fariseus chegou-se diante de Jesus e ali perguntou ao Senhor, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E a Bíblia diz, amar ao Senhor seu Deus, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E conclui dizendo, este é o maior mandamento. E o segundo, tal como o primeiro, amar o teu próximo como a si mesmo. Não era Deus que aquele homem amava, porque se ele amasse a Deus, ele tinha aberto mão de todas as tuas riquezas para um dia poder reinar com Cristo. A Bíblia nos relata que ele não amava ao seu próximo como a si mesmo, porque se ele amasse ao seu próximo como a si mesmo, ele teria, meus amados irmãos, dividido, ou seja, aberto mão das suas riquezas e dividir com os pobres, mas ele queria riqueza somente para ele. A Bíblia diz que onde estiver a nossa riqueza, ali está o nosso coração. Mas, pastor Emanuel, Jesus estava sendo injusto, estava querendo que aquele homem ficasse pobre. Não é verdade. Se você continuar lendo, fazendo essa leitura, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, os versículos seguintes, você vai ver que Lucas, que Pedro, na verdade, Lucas narra, né, que Pedro, ele se vira para Jesus e fala, mestre, o que teremos, porque largamos tudo e te seguimos. O que ganharemos? Jesus vira para Pedro e diz, olha, neste presente século, 100 vezes mais, e no próximo, a vida eterna. Jesus queria enriquecer mais aquele homem, porque o propósito de Jesus é nos dar mais daquilo que nós temos, é nos proporcionar prazer, nos proporcionar gozo, alegria de viver. Aquilo que nós não temos, Jesus quer nos dar. A Bíblia nos relata que aquela mulher que tinha 10 dracmas, se perdeu 1 dracma, a Bíblia diz que ela acende a candeia, perdeu dentro da tua casa, acende a candeia dentro da tua casa. Ela varre a casa, busca com diligência, até encontrar aquele dracma. Quando ele encontra, ela dá uma festa para suas amigas, porque ela tinha encontrado a dracma perdida. E o dracma, se você não sabe, era uma cultura da época em que o noivo, quando ele se interessava por uma determinada moça, ele chegava na casa da moça, entregava ali entregava à moça aquele conjunto de 10 moedas na presença do pai da noiva, na presença da mãe da noiva, e aquilo ali ele estaria um compromisso que após um ano ele voltaria, não é com um ano, mas após um ano ele voltaria, e essa noiva teria que apresentar aquele conjunto intacto, da mesma forma como lhe foi entregue. Você está me entendendo? E aquela mulher, ela estava observando. Eu creio que dia após dia, ela ia lá observar se estava tudo em ordem, se estava tudo de acordo, se as moedas estavam lá, se estavam limpas. Ela estava observando o seu estado, porque ela não sabia o dia que o noivo ia vir. Sabia que era depois de um ano, mas ela estava observando. E você, meu amado irmão? Minha amada irmã, você tem observado o seu estado espiritual? Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, mas que está faltando alguma coisa nele. E você, o que está te faltando? Será que está faltando você largar o ciúme? Será que está faltando você largar o orgulho? Será que está faltando você largar a fofoca, a prepotência, o ego, o egoísmo? O Senhor está falando contigo na noite deste dia.
não se permita que quando o noivo voltar, te encontre em falta. Não faça como aquele jovem fez, porque a Bíblia diz que ele amou mais as coisas do que o Criador, e abaixou a cabeça triste e foi embora, porque tinha muitos bens. No momento de você se levantar nesta hora, fazer uma introspectiva dentro de você e ver aquilo que está faltando na sua vida, para que você não seja achado em falta naquele grande dia. Muitas pessoas têm que tirar muitas coisas, outras têm que acrescentar muitas coisas. Eu quero orar por você na noite desse dia. Amado Deus e Pai, aqui estou como ministro da tua casa, certo, Deus querido, de que esta mensagem, a qual o Senhor me inspirara na noite deste dia, vai, Deus querido, penetrar aos corações daqueles, Deus querido, que estão ouvindo a tua palavra e que, Deus querido, reconhecem, através, Deus querido, do teu poderoso Espírito, que precisam, Deus querido, observar-se a si mesmo, precisam olhar para dentro de si, precisam examinar as suas vidas espiritual, porque eles têm certeza, Deus, de que falta de alguma coisa. Deus, aqueles que estão sem força, Deus, para sair da prisão em que os tem aprisionado, fazendo-lhes manter faltoso na tua presença, o Senhor joga por terra hoje, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Também quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão, Deus querido, afastados dos teus caminhos, aqueles, Deus querido, que estão, Deus querido, longe de ti, que nunca quiseram, nunca se dispuseram fazer uma aliança contigo, que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha ao encontro deles, joga por terra todo impedimento, toda barreira, Deus, que eles possam se levantar na noite deste dia, na força do teu poder, para que, Deus querido, como aquela mulher da dracma perdida, Deus, ela não venha, Deus, que eles não venham, Deus querido, ser achados em falta naquele grande dia, mas que o seu nome, Deus querido, possa ser glorificado através da vida de cada um deles. Este é o desejo do meu coração, que oro certo da vitória e te agradeço em nome de Jesus. Eu quero desta noite terminar este vídeo fazendo um apelo para você. Você que está afastado da casa do Senhor. Você que, por uma razão ou outra, ainda não tomou uma decisão de servir a Cristo. Toma uma decisão agora. Jesus está falando para você, ainda falta-te uma coisa. Não permita chegar na presença do Senhor faltando alguma coisa. E você que ouviu essa mensagem, que entendeu que o Espírito Santo de Deus falou contigo, que Ele quer te dar muito mais do que você tem, como queria com aquele jovem. Faça uma aliança com